Nós já estamos de volta e chegamos a mais uma quaresma, né, gente? Hoje é quarta-feira de cinzas e neste período muita gente costuma fazer jejum, penitência, né? Deixa de comer alguma coisa ou de fazer outras. E a maioria pensa em oferecer a Deus algum tipo de sacrifício. Mas e aí, será que as pessoas de fato sabem o que é o jejum, né? Que sentido tem essa penitência? Será que Deus quer que a gente faça esses sacrifícios? Bom, que sentido então tem tudo isso, hein? O que é que a Igreja Católica ensina para nós? Você também quer saber, né? Então nós vamos compreender isso com o padre José Edjaldo Andrade, que é pároco, né, lá da Igreja São Lucas, no bairro Palmares, e ele está conosco nesta manhã. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Que alegria, viu, que o senhor aceitou o nosso convite para estar aqui nesta quarta-feira. Bom dia, é um prazer, né, estar aqui também para falarmos alguma coisa desse tema que nos interessa tanto, principalmente aos católicos. Pois é, padre, quando a gente fala em jejum neste período da quaresma, nós estamos falando de quê? Bom, o jejum é um exercício, né, um chamado de exercício penitencial, que é entrar em sintonia, principalmente com aqueles que passam necessidade, né? Então, e criar uma espécie de uma espiritualidade ligada ao Cristo sofredor, né, na identificação do processo que Jesus teve na sua paixão, Sim, morte e ressurreição, e a gente nos sensibilizarmos com isso e deixarmos participar tanto em relação à alma como ao corpo. Então, entrarmos em sintonia nesse sentido do mistério da paixão, morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Agora, como que esse jejum deve ser feito? Tem alguma orientação em especial, padre? Sim, o direito canônico, ele determina como obrigatoriedade, né, uma Sim. obrigação de nós católicos fazermos esse exercício em nível de igreja, que não seja uma coisa individual, mas entrarmos em sintonia com a igreja, com a exigência da igreja. Então, uma ação própria da igreja, que todos possamos fazer isso. Então, o jejum é determinado para que as pessoas, a partir dos 18 anos, ele venha realizar esse processo até os 59 anos. De 18 a 59 anos, portanto. 18 a 59. Agora, tem umas situações que o próprio direito canônico dispensa as pessoas, né? Pessoas doentes, gestantes. Com orientação médica justamente, também, né? Pessoas que têm necessidade de alimento especial, né? Ou que passam por algum processo nesse momento e que possa substituir, então, o jejum por um outro ato de piedade ou de penitência. Uhum. Que tipo de ato, nesse caso, é indicado para essas pessoas? Então, às vezes as pessoas no jejum, ele substitui as suas refeições, porque a igreja nos orienta que o jejum deva ser feito com uma única refeição. E que possa, dependendo da necessidade, acrescentar mais duas, né? Com algumas restrições que não se exagere, né? Então, que tenha, vamos supor, uma refeição pela manhã, a metade do que você costumava fazer. Normalmente no e dia a da dia. noite também a metade do que você costumava fazer. E não se fazer um banquete, né? Na realidade, ter algo mais comedido para que o próprio corpo possa sentir essa necessidade e você sentir que realmente você está fazendo um sacrifício. E quando falamos em abstinência, padre, qual é a diferença durante esse período? Tá. Então, a abstinência, também a igreja nos orienta, e o direito canônico nos pede que façamos a substituição, né, no caso da carne, a abstinência de carne, ou que possa ser de um outro alimento ou bebida. Né? Então, a partir dos 14 anos, né, então todos são já convidados a fazer essa abstinência até o fim da vida. Né? Então, não tem assim, o limite. Com restrições, normalmente. A coisa não é tão imposta, né? Então, de acordo com as necessidades da vida de cada um. Né? Então, foi-se tido a carne por ser um produto, tipo assim, mais consumido. Mas vamos supor, um mendigo que recebe como esmola carne, então ele possa comer a carne.
tá? E também o sentido de que não adianta você fazer uma abstinência daquilo que você já não gosta. Porque fica muito simples também. Justamente. Né? Então é bom você tirar aquilo que você tem o hábito e que você gosta muito de comer e tal. Naquele dia você faça um sacrifício de não usufruir. Por exemplo, daquilo. pessoas que gostam muito de chocolate, têm esse hábito aí de comer chocolate todos os dias. Eu vejo muita gente indo por esse caminho. É uma abstinência válida também, padre? A gente só tem que determinar o seguinte. Você está fazendo isso em prol de quê? Né? O objetivo. Então, justamente. Né? Qual é o objetivo que você está evitando de comer determinadas coisas, principalmente na quaresma? Porque a igreja nos fala de todas as sextas-feiras do ano. Todas as sextas-feiras. Claro que o bispo local determina ali segundo o costume da igreja local. Então, se pelo menos na quaresma, no tempo da quaresma, às sextas-feiras, no tempo da quaresma, que não se coma carne. E depois se restringe como obrigatoriedade na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. Mas, como eu disse, qual o objetivo? Você vai fazer porque tanto o jejum como a abstinência, você não confundir que seja uma dieta, né? Muitas vezes a pessoa aproveita isso justamente. Já, né? Estou precisando de fazer dieta, é quaresma, vou tirar o chocolate aqui da minha alimentação. Eu vou cortar a sobremesa, né? Eu não vou usar bebida alcoólica. Então, tem uma série de atitudes que as pessoas costumam tomar na quaresma e principalmente na Semana Santa, com uma forma simplesmente possa ser por vaidade. Né? Então, é preciso que a gente se tenha de referência o pobre. A igreja lança o quê? A campanha da fraternidade, tem uma coleta da campanha da fraternidade, justamente para a gente expressar esse sentimento. De ao invés de fazermos uma reserva no banco, uma economia, de engordar mais a nossa conta bancária, deixando de comprar ou de consumir isso ou aquilo. Então, tudo aquilo que a gente sentiu que economizou, bebida alcoólica que não fez, cigarro que não fumou, sobremesa que não usufruiu, isso gerou-se quanto de economia? Durante aquele Isso tempo. não deve ficar para a sua engorda ou para aumentar a sua conta, mas para entregar para os pobres. Então, a campanha... Então, essa questão do jejum, da abstinência, é algo muito maior, né, padre? É algo que nos leva a refletir neste período, principalmente. Sim, porque ele não é somente humano, né? Ele tem que estar em sintonia com Deus. Né, a caridade, o amor, o respeito com as pessoas. Né? Então, que a gente faça desse tempo também um tempo de perdão, né? Um tempo de não guardar mágoa das pessoas, de sensibilizar-se com o outro, de respeito ao outro. Então, ela vai muito mais nessa dimensão de abertura para com o próximo. E repensarmos os nossos atos também. Sim, como repensar, cristãos, porque né? o sentimento... o domínio do nosso corpo, da nossa vaidade, fazer nesse exercício espiritual, através do jejum ou mesmo da abstinência, que a gente possa ter um domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa vontade, sobre a nossa língua, né? Que a gente possa sentir e refletir sobre aquilo que a gente possa ter o domínio. A gula, a vaidade, a ambição, tudo isso o jejum nos ajuda a fazermos essa mortificação para sentirmos e termos um domínio sobre a nossa própria vontade, sobre o nosso próprio ser. Agora, o recomendado é que se faça os dois, jejum e também abstinência. Sim, jejum e abstinência é o que a igreja nos pede. Muito maleável, apenas temos por obrigação 2 vezes no ano, quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão. Apesar de que a igreja se peça todas as sextas-feiras do ano. Né? Então, pelo menos a abstinência de não se comer carne. Então, tem muita gente que ainda faz isso. Mas, mesmo assim, tem todas essas limitações, essas exceções que as pessoas vão buscando de acordo com a necessidade de cada um. Mas que a pessoa possa encarar, não por obrigação, obrigatoriedade, sem razão, mas que a gente possa abraçar pelo ser, pelo amor, né, pela vontade de participar desse exercício quaresmal. Sim, e quando nós falamos em penitência, de uma forma mais abrangente, padre, qual que é o significado dessa palavra para nós cristãos na quaresma? Então, a penitência
é um exercício de purificação, né? Que pela penitência nós possamos entrar em sintonia com o sofrimento do Cristo, pela sua entrega, pelo seu sangue derramado, né? Então, fazer essa penitência para que a gente possa também, nessa sintonia, rever as nossas atitudes, né? Destruir a nossa capacidade de sermos, muitas vezes, egoístas, de acharmos que somos melhores do que os outros. Então, desenvolver mais essa humildade, né? Então, a penitência nos ajuda, como poderíamos dizer, cair na real, sabe? Então, ficarmos mais reconhecer em sintonia, o nosso lugar. Né? É. Lugar de cada um nesse Isso. mundo. Agora, padre, quando nós falávamos lá de abstinência, né, de jejum e tudo mais, às vezes as pessoas têm dificuldade, elas querem substituir algum ingrediente, algum alimento aí no decorrer desse período e têm dificuldade. A carne, por exemplo. Sim. É fácil de fazer essa substituição? É muito fácil, né? Por quê? Substitui-se hoje, muitas vezes, pelo peixe, né? Ou até pelo bacalhau, que também é um peixe. Ovo também é muito consumido, né? Ovo muito consumido. Então, as pessoas, o importante é que você substitui a carne, né, por um outro alimento, porque aquela é um alimento que você tem praticamente todos os dias. Então, é como um sacrifício de fazer. O peixe já não é tanto assim. As pessoas não têm muito hábito de comer o peixe todos os dias, como um hábito na nossa cozinha. A carne é essa mais comum. E a substituição você pode ser feito por muitas outras coisas, né? Ou até ou troca, né, de alimentos, ou mesmo por substituição daquilo que não expressa o sangue derramado da cruz, como nós estamos, a carne exposta do Cristo, né? Então, é nessa sintonia de que a gente acaba suprimindo ou substituindo a carne por um outro alimento. Bom, e o senhor mais que nunca pode falar isso, né, para os nossos telespectadores aqui no programa, porque além de padre, o senhor também tem uma sintonia muito boa com a cozinha, né? A questão da cozinha, isso surgiu praticamente morando só. Então, não me sentindo mais bem com o alimento dos restaurantes, apesar de variar de restaurantes, mas sentia assim, uma saudade da comida de casa, né? Comida caseira de casa, e um dia eu resolvi, eu vou fazer a minha própria comida. Comecei então a cozinhar, comprei o fogão e aquelas coisas todas, comecei a cozinhar. Os primeiros alimentos joguei fora, porque não deu certo, não padre. deu certo. Aí eu fui por tentativa Insistiu de erro e acerto. Deu certo, né? Isso. Até que quando fiz alguns alimentos, alguns amigos foram em casa e tá, não, que delícia, não, é sério? E aí fui pegando gosto, principalmente para cozinhar para os outros, né? Para mim mesmo eu faço qualquer coisa ali, eu prefiro até comer fora, que está muito prático, do que cozinhar para mim mesmo. Mas para os outros me dá uma certa alegria quando as pessoas dizem, nossa, está muito gostoso, uma delícia. Então isso já foi a paga. Pois é, gente, e o padre Edjaldo preparou para gente, né, hoje, uma tapioca sem carne, a receita que você pode preparar aí na sua casa durante a quaresma, né? Ele preparou aqui na TV Horizonte, então vamos assistir o VT deste momento. Bom, nós iremos fazer hoje uma tapioca dessa forma mais simples, uma tapioca só com recheio de mussarela e um pouco de manteiga de garrafa. Essa tapioca do supermercado, eu dissolvi em água, então desde ontem, ficou umas 12 horas dentro da água até ela decantar. Hoje pela manhã eu joguei essa água fora, enxuguei com farinha de mandioca seca, então fazer o processo de tirar o excesso da água que tinha ainda nessa tapioca. Depois tirei aquela farinha já molhada, pus uma outra, então 2 vezes eu sequei com a farinha de mandioca. E aí dentro do fogo, praticamente um fogo baixo, não pode ser muito quente porque senão ela vai queimar. Então você pode usar as frigideiras, eu vou fazer aqui 2 de cada vez, qualquer tipo de frigideira, então eu trouxe 2 tipos para sentir que pode ser feito. E você vai aqui acrescentar
é a tapioca úmida, já temperada, que já úmida e pronta para ser usada. Se você quiser usar sal na massa, você pode pôr uma pitada de sal também, que não tem problema nenhum. Aqui tá a tapioca, já você vai espalhando, né, a tapioca úmida e esperar aqui um minutinho para que ela comece a levantar as bordas para você poder virar o lado da tapioca. Eu vou fazer logo de duas, né? São duas tapiocas, já que estou com duas frigideiras. E também para adiantar o processo. Agora esperar levantar as bordas, né? Que é um sinal que já está no momento de virar a tapioca. Viro para que esse lado também possa unir, né, essa tapioca. Depois viro e coloco o recheio que desejar. Então, está aqui a nossa tapioca, né, a tapioca recheada, mussarela. Então, dentro do plástico, ela fica macia, né, molinha, pronta para ser degustada. Eu aconselho com um café bem gostoso. Para mim, hoje, a marca é Tapioca Recheada do Padre. Então, sim, sou o Padre Edijaldo, que com muito carinho apresento para vocês essa nossa receita. Ok? Obrigado. E aí, vocês assistiram ao VT, ficaram com vontade de experimentar essa tapioca? E o padre trouxe aqui, preparou um pouco mais cedo, né, padre, aqui nos nossos estúdios. Agora explica pra gente por que o senhor colocou em saquinhos assim, padre? Isso é para conservar e manter ela mais úmida, né, a tapioca mais macia. Caso tivesse deixado fora do plástico, ressecava, fica uma crosta, né? Essa parte assim de fora da tapioca. Então essa é a dica para não ressecar. Isso. E por quanto tempo ela pode ser mantida em um saquinho como esse? Até amanhã, tranquilo. E fora da geladeira, Fora padre? da geladeira. Amanhã você está macia ainda, você pode tomar o café da manhã, de amanhã, tranquilamente, assim. Uma tapioca dessa você consegue fazer com um preço muito acessível, qualquer pessoa pode fazer. Porque é prático, simples, né? de fazer e não gasta muito tempo. Vou pedir para você partir, então, para a gente, para mostrar para quem está em casa. Essa tapioca é de queijo. O recheio é queijo. Queijo comum, queijo né? Mussarela. Queijo Você mussarela. pode fazer com queijo coalho, com queijo que não seja um frescal, que né? não seja queijo frescal, então. Mas olha, aqui e vai bem, está... a gente tem aqui uma garrafa de café com 2 xícaras, a gente vai experimentar daqui a pouquinho. Vai bem, então, com um cafezinho quentinho, Justamente. né, padre? Então tá aqui o recheio, né, com queijo. Essa foi feita de uma forma enroladinha. Aconselho acompanhando com um cafezinho, né? Pois é, o que a gente falou agora há pouco, né, gente? O cafezinho vai bem nesse acompanhamento, por isso que a gente está aqui com essa garrafa, com esse café quentinho e agrada a família toda também, né, padre? Justamente. Então tá certo, padre. Agradeço muito a vinda do senhor hoje aqui no nosso programa e de ter aceitado o convite também de preparar essa receita especial para mostrar para você que está em casa como uma opção, né, gente, de substituição aí durante a quaresma. Muito bem. E você pode assar aqui uma grande, como está fazendo jejum, por exemplo, então você utiliza só metade. Não toma o café da manhã, aquela questão, um cafezinho justamente com meia tapioca. Se a pessoa comeria um em dias normais, então metade, divide como o padre fez à noite aqui. Também pode fazer repetir essa mesma dieta, não podemos dizer, ou mesmo jejum. Né, com abstinência de carne, você está alimentado tranquilamente, né, para enfrentar o jejum. Os próximos 40 dias justamente. Nós temos aí pela frente. Muito obrigada mais uma vez, viu, padre? Nada, eu que agradeço, né, que Deus abençoe a todos. Olha só, agora nós vamos experimentar essa tapioca aqui, viu? Por isso nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com muito mais para você.